E diz assim, João capítulo 20, o versículo 27. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Sim, ó Deus, fala à tua igreja. Toca na minha vida, na minha mente, no meu coração, na minha saúde. O Senhor conhece o Maurício, que o Senhor esteja perdoando os meus pecados, me enchendo do teu Espírito Santo. Me coloco nas tuas mãos como instrumento, Senhor, para entregar a tua palavra, assim que eu esteja sensível a ouvir aquilo que teu Espírito Santo quer falar aos nossos corações nessa manhã. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que a tua palavra vá e dê o fruto, Senhor, produza, ó Pai, o resultado para o qual ela está sendo enviada. Pai, que o diabo não venha arrancar do coração, Pai, que venha cair em terra fértil. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Esse texto é um texto muito conhecido. João capítulo 20, Jesus, ele ressuscitou, como já falamos aqui na Santa Ceia. Jesus, ele ressuscita, Jesus, ele aparece a Maria Madalena, Jesus, ele aparece aos discípulos, mas quando Jesus aparece aos discípulos, Tomé não estava ali. E essa mensagem veio após quarta-feira. Quarta-feira nós falamos sobre olhos abertos por Deus. Nós falamos sobre Agar, que Deus, ela estava ali naquele deserto, a esperança dela era morrer, e Deus envia o anjo, Deus abre os olhos dela, e ela vê um poço de água. Nós falamos sobre o moço de Eliseu, que quando ele olha, estavam cercados de exércitos inimigos, e ele fala para Eliseu: Eliseu, e agora o que faremos? Eliseu ora por ele, pelo seu moço, e fala: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja que mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. E Deus abre os olhos daquele homem, e ele vê que com Eliseu, com eles, havia, uma proteção de Deus, havia um exército, guerreiros, havia ali um exército de anjos protegendo eles. Nós vimos um homem curado por Jesus, que era cego de nascença e foi curado por Jesus. Olhos abertos por Deus. E nessa manhã, nós estamos falando de um olho que enxergava. Estamos falando de Tomé, alguém que na sua visão natural, na sua visão física, ele via, mas muitas vezes nós entendemos que damos espaço para a incredulidade. E aqui nós vemos no versículo 24, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Primeiro ponto interessante, quando Jesus ele ressuscita, aparece a Maria Madalena, vai até a casa onde eles estavam ali trancados, com medo dos judeus, todos os discípulos estavam ali, mas Tomé não estava ali. No versículo 19, nós vemos, ao cair da tarde, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles. Tudo trancado, mas Jesus entra. Os discípulos estavam reunidos, mas Tomé não estava ali. E é interessante que agora, quando Tomé se encontra com os seus discípulos, eles vão logo dar a notícia. Vão logo, news, olha, Jesus ressuscitou, Jesus esteve conosco, o Mestre esteve conosco. E diz o texto sagrado, o versículo 25, então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Quantas pessoas têm esse posicionamento? Não acreditam.
não creem em Deus. Cada um tem o seu livre-arbítrio, respeitamos. Cada um tem a sua fé, seu credo. Cada um coloca a sua fé naquilo que ouviu e gera fé no seu coração. Só que estamos falando de um discípulo. Estamos falando de alguém que andava com Jesus. Estamos falando de alguém que viu milagres. Estamos falando de alguém que ouvia as palavras de Jesus. E quando os seus companheiros falam com ele, olha, você perdeu. A gente estava aqui orando, buscando, com medo do judeu, mas você não estava aqui. O mestre veio, ressuscitou. Vimos com o Senhor. Olha que interessante. O que eles falam, nós vimos o Senhor. E Tomé, ele vai falar exatamente assim, se eu não ver, eu também não acredito. Se eu não ver o sinal dos pregos nas mãos dele, porque a cruz é algo que marca. A cruz era a pior morte naquela época, humilhação, era maldito aquele que era colocado no madeiro. Jesus pagou tudo isso por nós, o alto preço foi pago na cruz. Então ele fala, ele entende, ele conhece as marcas do sofrimento de quem é crucificado. E ele fala, olha, vocês estão me falando que vocês viram Jesus, mas se eu não ver o sinal dos pregos nas mãos dele. E agora ele não apenas fala do ver, ele fala do tocar. Nós temos sentidos, visão, audição, tato, paladar. Ele vai dizer, olha, se eu não apenas ver, eu preciso tocar, eu preciso colocar o dedo, eu preciso materializar. Se eu não fizer isso, de modo nenhum acreditarei. Hebreus capítulo 11, o versículo 1, vai dizer que fé é certeza, convicção de coisas que você espera, convicção de fatos que você não viu, você não materializou, mas você está com a certeza que Deus está cuidando, Deus tem a certeza que você tem a certeza que Deus ele está cuidando de todas as coisas, Deus ele está no controle, que na hora certa Deus vai estender a sua mão, o seu braço poderoso, a sua destra, e vai mover esse quadro, vai mudar a história da sua vida. Isso é fé. E quantas vezes nós, às vezes uma bagagem de crente, décadas de igreja, caminha com Cristo há tanto tempo na igreja, aí vem uma luta, uma adversidade, uma enfermidade, uma afronta, uma tempestade, um gigante, aí as pessoas tomam esse posicionamento. Enquanto não aconteceu o milagre, de modo nenhum acreditarei. Por isso que nessa manhã, da mesma maneira, Deus trouxe a cada um de nós, aprove ao Senhor trazer essa mensagem, porque Ele quer trabalhar no nosso coração, Ele quer trabalhar na nossa fé. Você não precisa ver, você não precisa tocar, mas o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Continue crendo. Continue acreditando, continue orando, continue buscando, continue querendo conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Quantos desistem? Tomé, apesar de não acreditar, ele continuou ali. Quantos desistem? Não vão mais à igreja, não vão mais ler a Bíblia, não vão mais orar. E é interessante que diz o tempo da incredulidade de Tomé. Diz aqui, versículo 26, passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Agora Tomé estava com eles. Antes, quando Jesus vai, se apresenta, está com eles, Tomé não estava. Só que agora 8 dias de incredulidade. 8 dias, Tomé provavelmente ali arrazoando, conjecturando no seu coração. Está todo mundo dizendo que ressuscitou, mas eu não acredito. Só vou acreditar se eu ver, só vou acreditar se eu tocar. Quantas vezes Deus coloca pessoas ao nosso redor, falando, olha, Deus é contigo, Deus ele é poderoso, isso aí é pequeno para o nosso Deus. E às vezes a gente reluta.
Às vezes a gente fica, olha, eu não acredito, só vou acreditar quando a porta se abrir, quando eu estiver de pé, quando o milagre acontecer, quando a chave estiver na minha mão. Nós vemos na Bíblia grandes homens de Deus que obtiveram, alcançaram o milagre, a vitória, vivenciaram coisas maravilhosas, porque acreditaram antes de acontecer. Confiaram em Deus, independentemente das circunstâncias. Acreditaram, por exemplo, você lê em Hebreus, então, traz uma galeria de homens de fé. E um dos maiores exemplos que nós temos, Abraão. Deus fala, olha, Abraão, sacrifica o seu filho, Isaque, Gênesis capítulo 21, capítulo 22, você lê ali os detalhes. Abraão levanta de madrugada, pega seu filho Isaque, que era o filho da promessa, era o filho amado, era o filho querido, faz uma longa jornada, vai até o monte Moriá, sobe aquele monte, vai entregar, vai sacrificar ali o seu filho em obediência a Deus. Mas nós sabemos que quando ele vai realmente concretizar ali o ato, Deus vai gritar, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você teme a Deus e nem sequer poupou o seu filho. Deus não queria sacrifícios, pelo contrário, Deus combate veemente isso. Pessoas que faziam isso, sacrificavam seus filhos a falsos deuses, a Moloque. Deus fala e combate isso de uma maneira severa. Deus estava provando Abraão. Só que lá em Hebreus capítulo 11 vai dizer que Abraão fez por quê? Porque acreditava que Deus ele era poderoso até para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. E aqui estamos diante de Tomé, de uma passagem que 8 dias Tomé, enquanto não teve o encontro com Cristo, não acreditou. Enquanto não teve o encontro com Cristo, enquanto não viu, enquanto não tocou, não acreditava. Eu te pergunto, quanto tempo você está arrazoando no coração? Vou conviver com isso para o resto da minha vida? Vou levar essa dor, essa enfermidade, esse problema o resto da minha vida? Enquanto tiver fé, tenha certeza, enquanto tiver esperança, se Deus quiser, se Deus na hora certa, se conforme a sua soberana vontade, Ele dá uma palavra e o milagre vem, o escape vem, a história muda, as coisas velhas ficam para trás. Tem que perseverar, tem que continuar. Não pode desanimar, não pode dar espaço para a incredulidade. Os sinais seguirão aqueles que creem. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, você lê. Os sinais seguirão aqueles que creem. Tem pessoas que estão invertendo o versículo. Querem ver os sinais para crer. Você vai crer e os sinais vão seguir. Você não vai nem ficar procurando, preocupado com isso. Você vai fazendo a sua parte, você vai desenvolvendo o seu ministério, vai amando a Deus, vai servindo a Deus, e os sinais vão te seguindo, milagres vão acontecendo, grandes coisas que Deus vai fazendo que você nem às vezes viu, que você às vezes nem percebeu, e Deus está cuidando, está lhe guardando, está dando livramento. Quantas coisas que nós temos que agradecer a Deus, que muitas vezes nem nós vimos. 8 dias Tomé na incredulidade. Talvez no 3º dia, no 4º dia, ele poderia falar, olha, eu lembrei das palavras de Jesus que ele ressuscitaria, eu agora creio, mas não, 8 dias, só vou acreditar se eu ver, só vou acreditar se eu tocar. Assim eu creio que nessa manhã, assim como na quarta-feira nós oramos, eu creio que Deus ele quer tocar, meu amado irmão, na sua vida, no seu coração, te dar um renovo, te dar um fortalecimento, tocar e abrir os nossos olhos espirituais para entender, ver, compreender que Deus é poderoso, que basta uma palavra dele e nada pode impedir o agir de Deus, o mover de Deus. Isso é fé. E diz o texto que eles estavam reunidos após 8 dias, e agora Tomé estava com eles. Mais uma vez, estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Jesus faz assim conosco, nos ensinou os discípulos, ao entrarem numa casa,
Ministrem a paz sobre aquela casa, paz esteja sobre essa casa. Por isso que não é um jargão de crente, não. Alguns riem, alguns zombam, mas é sério. Você encontra alguém, você está falando a paz do Senhor sobre a sua vida. Não é um cumprimento, uma coisa, não, é uma coisa séria. Ministrar a paz sobre a vida do seu irmão. Não é algo, um estereótipo de... Não, tem que ser verdadeiro. Entra na casa de alguém, encontra alguém, olha, é servo de Deus, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Porque nós cremos que quando lançamos assim a palavra de fé, Deus estende a mão e sim, Ele dá a paz dada por Jesus em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos las dou como o mundo a dá. Paulo diz que é a paz que excede todo o entendimento. Quem não quer paz? Quem não quer viver em paz? Só que tem duas escolhas: viver a paz que o mundo dá, que Jesus falou. Deixo a paz verdadeira, não é a paz que o mundo dá, que é uma paz falsa, é uma paz passageira, uma paz vazia. Agora, a paz que Jesus nos dá, meu amado irmão, Ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vem sobre mim. Venha, Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E Jesus vai falar, Ele vai dizer: achareis descanso para a sua alma. Só em Cristo Jesus você tem o verdadeiro descanso para a sua alma. E agora Jesus, Ele entra ali, ministra a paz sobre eles. Por quê? Estavam com medo dos judeus. Jesus morreu, mataram Jesus. E nós, seus discípulos? Pedro teve que negar Jesus. Teve não, né? Negou Jesus. No momento que ele estava sendo preso, que Jesus estava sendo levado às autoridades. Imagina os outros, agora estão com medo dos judeus, das autoridades. Vão nos matar, vão nos apedrejar se a gente continuar pregando, se a gente continuar pregando a Cristo, vão nos crucificar também. Jesus, Ele já entra: paz seja com vocês, não temam. E é isso que Deus faz conosco. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dor, receba a paz que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só que é interessante, Ele diz: a paz esteja com vocês, e agora Ele vai falar direto com Tomé. Jesus não foi falar direto com Pedro, não foi falar direto com João, o discípulo amado. Jesus vai falar logo, disse a Tomé, diz o versículo 27. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Olha, eu amo os discípulos. Jesus ministra a paz sobre todos eles. Mas a primeira coisa que Jesus vai combater no meio deles é a incredulidade. Jesus vai logo em Tomé. Jesus poderia falar primeiro com Pedro, com João, com todos eles, com Tiago, mas Jesus vai logo tirar do meio ali a incredulidade. Porque isso é algo que pode contagiar. Isso é algo que pode abalar pessoas, contagiar pessoas em volta. Jesus vai logo em Tomé. Por isso, cuidado com quem você está convivendo. Não é fazer acepção de pessoas, não é isso. Não é nada disso. Tem que amar, tem que abraçar, amar o próximo. Mas quando nós falamos da área espiritual, ande com homens de Deus, ande com mulheres de Deus, ande com servos do Senhor. É só você olhar o fruto que você vai saber quem é. Pela árvore, pelo fruto você conhece a árvore. Aí tem pessoas que estão com a fé abalada, aí andam com pessoas que zombam, que escarnecem, que não creem em Deus. Jesus, ele vai logo em Tomé. Jesus, ele entra naquele lugar, está tudo trancado. Jesus fala: paz sejam com todos vocês, mas Tomé, vem aqui, eu quero tratar essa incredulidade. Tomé, vem logo aqui. Jesus vai logo a Tomé: põe o seu dedo aqui. Jesus sabia, Jesus ouviu o que Tomé tinha falado há 8 anos. Se eu não tocar, se eu não ver, eu não vou acreditar. Jesus agora está ali, e na frente de todos os discípulos, Jesus fala: vem cá, Tomé, toca, pode vir, coloca o seu dedo, não foi isso que você falou? Pode ver, pode tocar, estenda a sua mão, ponha no meu lado.
Não seja incrédulo, mas seja crente. O meu desejo nessa manhã é que você não seja incrédulo, mas seja crente, que você não precise ver, que você não precise tocar, porque isso não é fé. Fé, meu amado irmão, ela está caminhando além do natural. Se você quer crer, acreditar dentro do natural, isso não é fé. É claro. Falamos aqui, tem que se cuidar, tem que buscar zelar pela sua saúde de uma maneira integral, em todas as áreas da sua vida. Isso é prudência, isso é bom, é saudável, mas você não pode abdicar da fé. Por isso que Jesus ele vai tratar logo, meu amado irmão, no nosso meio, na nossa vida, não pode dar espaço à incredulidade. Hebreus capítulo 3, versículo 12, ele vai dizer que o coração incrédulo é um coração perverso que afasta do Deus vivo. Aqui o problema era a incredulidade. Talvez o problema de alguém seja o pecado. Talvez o problema de alguém seja o mundo tomando forma na sua vida. Talvez o problema de alguém seja escolhas que não agradam a Deus. Eu não sei qual é. O que eu sei é que tem que ser tratado, tem que ser combatido, tem que ser tirado do seu meio, da sua casa, coisas que não agradam a Deus. A incredulidade, não deixe que entre qualquer coisa na sua casa, não que entre qualquer coisa no seu coração. Jesus vai logo ali falar com Tomé. Tomé, vem aqui, toca, veja, não seja incrédulo, mas seja crente. Crente é aquele que crê, não é estereótipo, né? Uns preferem ser chamados cristãos, outros são chamados evangélicos, outros se rotulam, né, chamados de crente. Seja um cristão, seja como você preferir, mas que seja verdadeiro. Jesus vai dizer para ele: olha, Tomé, quer ficar no nosso meio? Incredulidade não. Jesus está falando aqui, seja crente, não seja incrédulo. Aí Tomé respondeu, versículo 28, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. É interessante que logo assim que Tomé toca, assim que Tomé vê, ele se converte, ele reconhece, podemos dizer assim, ele vai reconhecer, Senhor meu e Deus meu. Só que ele é reprovado, ele é alertado por Jesus. Jesus vai dizer, olha, você creu porque viu? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Que você possa ser um bem-aventurado, que você, ainda que tudo esteja dizendo que não, ainda que ninguém esteja conseguindo ver, você vai orar, você vai clamar, você vai buscar a Deus, vai falar, Senhor, toca nos meus olhos, toca nos meus sentidos, toca nas minhas emoções, porque eu creio, independentemente das circunstâncias. Posso não estar vendo, mas o Senhor está. Posso não estar tocando, mas o Senhor tem preparado o melhor para a minha vida. E eu tenho certeza que eu vou crer, eu vou acreditar. Por isso que ele diz, quando ele toca, quando ele vê Jesus, ele vai declarar, Senhor meu e Deus meu. Quantos só fazem isso depois do milagre, depois de ver, depois de tocar, mas depois esfriam, depois desviam, depois não servem mais, não vão mais à igreja, não leem mais a Bíblia, começam a querer viver para si, de si mesmos e para si mesmos, e não para Deus. Depois leia Romanos 14. Então nós vemos aqui, você creu porque me viu, Tomé? Olha que puxão de orelha. Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Na verdade, diz o versículo 30, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida
no seu nome. Então, através da fé, através da palavra de Deus, você lê, você ouve a palavra de Deus, a fé é gerada no coração, você vai crer, e não apenas milagres, sinais, maravilhas. Deus faz tudo isso, mas em Cristo Jesus você tem vida em abundância, vida no nome dele. Meu desejo nessa manhã é que você tenha uma vida cristã, que não seja incrédulo. Em nenhum momento da sua vida dê espaço à incredulidade. Vem as lutas, vem as adversidades. Certamente, Jesus não voltando antes, morreremos. Passamos momentos difíceis, passamos por aflições, mas você tem que crer, você tem que acreditar, não ser incrédulo, que as pessoas olhem para nós e vejam, é um crente, é alguém que crê, é alguém que acredita, é alguém que confia, é alguém que diz o Salmo 37, versículo 5, alguém que entregou o caminho ao Senhor, confia nele e crê que o mais ele fará. Não seja incrédulo, mas creia, acredite que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Coloque-se de pé nesse momento. Como estão os nossos olhos? Será que temos visto, observado as coisas somente dentro do natural, somente dentro do normal, da normalidade? Será que só cremos, acreditamos quando ver, quando olhar, quando chegar naquele dia, o dia do juízo, e uns sendo colocados à direita, outros sendo colocados à esquerda, uns ouvindo: vinde benditos do meu Pai para o reino, outros sendo colocados à esquerda como bodes, apartai-vos de mim, que você possa crer de todo o seu coração. Feche seus olhos, que você possa amar a Deus como Jesus ensinou, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, e crer, acreditar, confiar. Que não dá, que é impossível. Você ouve pessoas falando que não dá, você sente o medo, você sente o gosto do medo, um gosto amargo na boca. Você sente cheiro do medo, do desânimo, não apenas na visão, mas você precisa confiar de todo o coração, crer, independentemente das circunstâncias. Eu quero orar pela minha vida. Eu quero orar pela sua vida. Talvez sua fé esteja pequenininha, do tamanho de um grãozinho de mostarda. Mas não espere ver para acreditar. Não espere tocar para acreditar. Você peça ao Senhor: Senhor, abra os meus olhos. Preciso ver, abre os meus olhos, eu quero ver, Senhor. Eu quero ser um bem-aventurado. Não preciso, Senhor, ver, não preciso tocar, porque eu creio que o Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela Tua palavra. Toca em nossos olhos. Toca, Senhor, em nossos lábios, em nossos ouvidos. Ó Deus, em nossos sentidos, nosso tato, que possamos perceber, meu Pai, que não estamos sozinhos. Possamos sentir, meu Deus, a Tua presença. Sentir o Seu cheiro, Teu perfume. Coloco nas Tuas mãos, Senhor, nosso coração, a nossa fé. Acrescenta-nos a fé, Senhor. Multiplica, Senhor. Cremos em Ti. Aquele que está, ó Deus, triste, abatido, desanimado. Aquele que está, meu Deus, com a fé abalada, com problemas em casa, com problemas na saúde,
com problemas pessoais, com problemas no trabalho. Toca, meu Senhor, nessa preocupação, nesse coração aflito, nesse coração que busca uma resposta, nesse coração, meu Deus, essa alma que busca uma direção, um caminho a seguir. Firma os passos, opera o milagre. Vem, Senhor, abrindo os olhos para que possamos ver, ouvir, ó Deus, tocando, Senhor, os nossos ouvidos, ouvir a Tua voz, estarmos sensíveis à Tua presença. E assim nós cremos que grandes coisas, milagres, o Senhor há de fazer. Coloco nas Tuas mãos cada vida aqui presente, cada membro da Tua igreja, cada criança, cada pequenino, cada ancião, meu Deus. Que nada venha abalar a nossa fé, que venhamos sempre crer em Ti, independentemente das circunstâncias, para que o Senhor venha olhar e achar fé em nós. Está aí um homem, uma mulher que crê, é bem-aventurado, não está vendo, não está tocando, está tudo dizendo que não, mas ele crê, ele confia, ele ora, ele busca a minha presença, ele agradece, ele clama a mim, eu vou responder, vou anunciar coisas grandes, vou anunciar coisas ocultas. Eles não estão vendo, mas eu estou vendo, o Todo-Poderoso. Assim, ó Deus, oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.